Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Voltamos aqui, quarta-feira, 11 horas, com a nossa terapeuta predileta. Ai, que lindo. Bom Graciela dia. Raimon Grato, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Carla. Que bom. A gente já falou de mãe, né? E aí, por coincidência, né? A gente deixou para que essa semana a gente falasse sobre os pais, até porque domingo é Dia dos Pais, e o assunto, assim, onde a gente olha, né? Tem propaganda, Dia dos Pais, mensagens, Dia dos Pais. Então, vamos falar sobre os pais. Ótimo, ótimo. E muito, assim, um pouco diferente, né, do contato que todo filho tem com a mãe. A mãe, por inúmeras razões, ela acaba sendo mais presente, né, de uma maneira geral. Nem sempre o pai tem toda essa presença que a mãe tem. É muito comum a gente ver famílias onde só a mãe, né, que cuida do filho, ou muitas vezes o pai assume outro relacionamento, não tem todo aquele contato que tem com os filhos. Qual que é o impacto do pai na vida de um filho? Então, bem bacana essa colocação, porque a ideia original, a ideia da vida perfeita seria o filho ser criado pelo pai, pela mãe, com um pai presente, com uma mãe presente e com todo o aprendizado que essa relação traz. Mas na vida real, no dia a dia, nem sempre é assim. Na maior parte das vezes não é assim. Os pais, eles têm funções bem definidas na educação do filho, desde a hora da concepção até o momento que o filho fica adulto e vai para a vida sozinho, né? E não termina aí a relação também. Mas a mãe, ela está em contato com o filho desde o momento da concepção, né? Logo nos primeiros dias, a mulher já começa a sentir no próprio corpo a presença do filho. E ela vai experimentar a maternidade a partir desse momento. Para o homem é muito diferente. O homem vai se conectar e vai sentir o filho realmente a partir do momento em que o filho vem para o colo dele, né? E muitos pais, em muitos casos, eu acho bem interessante que o pai começa mesmo a compreender a paternidade quando o filho começa a interagir, né? Aí já tá lá com 2 ou 3 meses que o pai vai conversar, o filho já vai reconhecer mais a voz, vai estar fazendo movimentos, né? Vai estar sorrindo, vai estar se movimentando em direção ao pai. Então, nesse momento é que o pai vira pai. E é bem interessante também que a mãe, por estar nessa conexão mais profunda com o filho, toma mais a criança para si e não deixa tanto o marido tomar o espaço dele. É claro que tem casos, exceções, sim, né? Uhum. Mas é muito comum que a mãe seja a coruja mesmo. Até porque, né, a própria legislação, né? A mulher tem 4 ou 6 meses de licença maternidade, o homem dali 5 dias tem que voltar a trabalhar, sim, né? E ela acaba ficando mais tempo mesmo. A gente ainda funciona num modelo arcaico, né? Um modelo antigo, onde o homem vai, busca o recurso e traz o alimento, traz o dinheiro, traz o que a família precisa. E mesmo nos dias de hoje, né, se a gente olhar pela lei, ainda é assim, né? Uhum. A mulher cuida da cria em casa enquanto o homem vai buscar o recurso. Isso é o que é o comum, é o que a gente chama de normal. E quando você traz essa colocação, a importância do pai, né, na vida do filho, é claro que é importantíssima a presença do pai, é claro que é importantíssimo a conexão e o convívio com o pai, o aprendizado com o pai. E ótimo, maravilhoso se a criança, o adolescente, o adulto tem essa possibilidade de estar com os pais. E para quem tem isso, ótimo. A pergunta é, para quem não tem? Né? E para aquela mãe que criou sozinha, aquela mãe que ficou 1 mês com a criança em casa e teve que sair para buscar o recurso porque não tinha o apoio do pai. Como fica essa criança em relação ao pai? Então eu gosto de sempre falar de acordo com os contextos, né? Então existe um contexto onde eu sou filha e eu tenho toda a minha história em relação aos meus pais, e tem um contexto onde eu sou a adulta que já tenho um marido e já tenho filhos. Então é outro contexto.
como que eu vou me relacionar com a minha história? Como eu vou me nutrir da minha história? Se ela for uma história que a gente chama de funcional, onde tem um pai presente, onde tem um pai que trabalhou, que educou, que deu recursos para o filho ir para a vida, ótimo. E quando não tem, o que eu faço se o meu pai não esteve presente? Mas agora como adulta, no momento em que eu estou buscando os recursos, que eu estou mais consciente, que eu amplio o meu olhar e eu olho para a minha verdade. Nas outras lives, no momento eu disse, não existe história que enfraquece. Todas as histórias fortalecem. Como eu faço para me fortalecer de uma história se o meu pai não esteve presente, ou se o meu pai foi um fracassado, ou se o meu pai esteve doente a vida inteira? Conscientemente, como adulta, eu posso olhar e me concentrar, e eu posso me conectar naquilo que é essencial, né? Por que todos os pais são os pais perfeitos? Porque nós recebemos o que nós temos de mais precioso, que é a vida. Então, a vida é o que tem de mais precioso. O que me conecta, o que me nutre, o que faz toda a diferença para mim aqui agora enquanto adulta, enquanto consciente, é compreender isso, que mais do que o comportamento ou o que eu recebi dos meus pais, a vida é importante. Então, todo o resto é secundário, né? Quando eu conheci as constelações, eu tinha uma situação em que uma amiga minha, que participava das constelações também, tinha sido abandonada pelos pais logo que ela nasceu. E quando a gente estava juntas nos grupos e depois, conforme eu fui me desenvolvendo também, eu sempre me sentia privilegiada em relação a ela, porque os meus pais foram pais presentes, foram os pais que me deram muitos recursos, que me educaram, que me ensinaram muito sobre a vida. E o pai dela abandonou ela quando nasceu. Então eu me sentia privilegiada. E eu não entendia, isso me deixava numa sensação maior em relação a ela e me deixava com pena dela também. E foi muito tempo para eu compreender que não importa o que os pais fizeram, não importa se o pai esteve presente ou não, não importa se o meu pai me deu muitos recursos, se ele me ensinou sobre valores, se ele me deu todas as oportunidades. Cada pai é o pai perfeito do jeito que é, ponto, né? Quando eu começo a justificar por que eu sou tão grata pelo meu pai, quando eu começo a justificar que o meu pai foi tão bom, foi tão presente, foi nananana, isso não me dá força. Porque eu estou fazendo distinções. Você está julgando de novo, né? Julgando. Porque assim, o julgamento não é só ruim. Não, né? eu estou separando. Porque eu estou dizendo para minha amiga, olha como meu pai é bom. Olha como meu pai é funcional, olha como meu pai é potente, olha como eu sou melhor do que você. Ou então, se ele não tivesse feito isso, você não seria grata a ele, né? Isso. Então, você percebe como com um olhar, com um pensamento, com um posicionamento nosso, a gente desclassifica inteiro. Ou o próprio pai, tornando ele especial, não existe, tá, gente? Não existe pais especiais, não existem pessoas especiais. Cada um é especial com aquilo que é. Cada um é especial de acordo com a estrutura que construiu e aquilo que tem no próprio sistema. Então, qual é a minha especialidade? Eu não sabia que eu poderia falar assim, eu não sabia que as pessoas iam gostar de me ouvir falando, eu não sabia nem que eu ia ter coragem de parar na frente de uma câmera. Hoje eu consinto isso em mim e eu reconheço que eu tenho essa facilidade. Não foi fácil até eu iniciar, mas eu fui descobrindo que isso é algo que é fácil para mim. Uhum. Então, a sua especialidade também tem a ver com a comunicação, né? A especialidade da Sil tá em ficar no bastidor e ficar fazendo a melhor forma de gravar o que a gente está falando. Uhum. Então, cada um é especial naquilo que vem junto.
De onde vem a especialidade? Vem do meu sistema, vem do meu pai, vem da minha mãe, vem dos meus avós, vem de tudo que contém em mim a partir da minha concepção. Eu sou o meu sistema. Isso não é uma coisa que a gente escolhe ou não. Você não pode merecer ou desmerecer por aquilo que foi feito, né? Não, aí que está a grande jogada. A sociedade nos ensinou a validar aquele que é presente. A sociedade nos ensinou a excluir um pai que não é muito funcional. A sociedade nos ensinou a guardar a mágoa, a guardar a dor, a mentir sobre um destino, por exemplo. Por exemplo, uma mãe que se matou, né? Aí o pai vem e diz para o filho: filho, a sua mãe, ela teve um problema de saúde, ela ficou internada e ela morreu. Ela não vai mais estar aqui. A mentira, a violação da verdade vai ficar impactando na vida dessa criatura. Quando um pai ou uma mãe olha para o filho e fala a verdade que está acontecendo, o filho fica leve e livre, ele compreende, mesmo que a gente não imagina que a criança tenha compreensão, a criança vai compreender. Por que acontece isso? Os filhos, eles sentem a verdade. É a mesma coisa uma separação, né? Muitas vezes você conta uma história, não, o papai precisa trabalhar porque o papai vai pagar a sua escola, agora o papai precisa ficar longe, né? E mente a criança sobre percebe, a verdade. Exatamente, a criança percebe. A criança percebe e a difícil. criança vai buscar a verdade. Vai buscar a verdade. Então, voltando um pouco para dos dois posicionamentos. Eu, como adulta, hoje consciente, eu posso reconhecer a minha história, reconhecer quem são os meus pais e consentir aqui no meu coração: os meus pais são os pais certos para mim. Ponto. E eu preciso lidar com esse ponto também. Esse ponto termina antes do porquê. Isso. Quer dizer, a parte Não do tem porquê, justificativa. esquece. Tem justificativa. Por que é importante consentir aquilo que é? Os meus pais são os pais certos para mim. Eu não entendia isso no começo. Eu não entendia. Demorou muito para cair a ficha do jeito Mas que isso ela é muito comum, tá né? hoje. Porque assim, o que a gente faz? Por exemplo, na questão de um pai, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas a mãe que esteve lá comigo, a mãe que curou meu machucado. Comparando. Ai, meu pai, exatamente. Mas eu tinha que mentir pro meu pai do namorado, porque meu pai era bravo, por isso que você fica o tempo todo ali comparando. Negociando, comparando, né? Distinguindo, fazendo distinções entre o pai e a mãe. Então, tudo isso é a verdade, é importante, você pode olhar para tudo isso. Mas o que vem antes é a motivação da vida. O pai tem uma função ativa na vida do filho. Por quê? Se a gente olhar lá para a concepção, né, pela biologia, pela ciência, o pai deposita o espermatozoide dentro da mãe. E o espermatozoide tem uma função ativa de ir até o óvulo e entrar no óvulo. A explosão da vida está nesse momento. Se não tem esse movimento ativo do pai, que é ciência, que é biologia, o óvulo não é fecundado e a vida não tem chance. Então, por que uma das características do pai é a ação... Que susto, o telefone tocou! Saiu? Desculpe. A gente retorna depois. Um dos movimentos para a vida... Então é essa ação, esse movimento ativo que o pai representa. A pessoa que não tem a ação, que não tem a disponibilidade, que não tem a coragem, que não tem o desprendimento, ela está desconectada com o pai, porque esse movimento de ir para a vida é o movimento do masculino. Tem muita gente que associa a questão do dinheiro, né? O dinheiro não flui na sua vida, então você está desconectado com o pai. Olha, se o dinheiro não para na sua mão, você está com algum problema com o seu pai. Tem essa relação mesmo? Tem, porque não é o dinheiro em si, porque o dinheiro é uma energia, né? O dinheiro, ele vem para a nossa vida como uma consequência de algo. Então, se eu estou conectada com o meu pai, eu tenho a desenvoltura eu tenho a ação necessária para ir em direção àquilo que eu quero. Se eu percebo qual é a minha especialidade, por exemplo,
E se eu tenho desenvoltura em agir, né, naquilo que eu gosto, que eu sei fazer, eu preciso da ação para que as pessoas saibam daquilo que eu estou oferecendo. E muitas vezes eu fico a um passo disso. Eu fico envolvida com a minha postura interna de saber fazer, de fazer bem feito, que isso é conexão com a mãe, tá? Quem sabe o que é fazer e faz bem aquilo que está fazendo, está muito conectado com a mãe. E a ação para oferecer isso para o mundo vem da informação do pai. Então, se você já tem essa habilidade, você já tem desprendimento, você faz bem feito, o que está precisando? Quem leva para a vida é o pai. A mãe nos traz a vida e o pai nos leva para o mundo. Então, de novo vem o que? A ação, o movimento. E aí, se a gente volta lá para a ciência, o que é o movimento do espermatozoide? O espermatozoide, ele não está nem aí, ele simplesmente briga com todos que estão ali junto e vai lá e você é resultado do espermatozoide vencedor. Claro! Né? O que conseguiu. Então, o que é o sucesso? O primeiro sucesso da nossa vida é a concepção. Da onde veio a possibilidade de sucesso? Do pai. O êxito é o pai. A pessoa que tem êxito vai ter dificuldade financeira? E isso não significa que só as pessoas que têm um lar bem estruturado, um pai, né, que tem todo o perfil que a sociedade hoje desenhou, que vai ter sucesso. Você percebe que vem antes? Que o êxito veio antes? Uhum. O êxito, ele vem lá no momento da concepção. Então, o nosso primeiro sucesso é a concepção, foi bem sucedido. O segundo é o nascimento, porque daí a gestação também foi bem sucedida. Então, se a gente pensar em sucesso, em disponibilidade, em vida, em abundância, o primeiro momento em que a gente experimenta isso é na hora que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o segundo é quando a mãe consegue parir a criança. Não importa por que viés, não importa se for natural, se for cesárea, está na vida, está aqui, está me ouvindo, está nos acompanhando, é porque tem vida. Se tem vida, é porque o pai e a mãe fizeram um bom trabalho. Né? Então, mas agora eu tenho que desclassificar tudo o que aconteceu? Não, você pode olhar para tudo isso. É que são situações diferentes, né? O seu relacionamento com o seu pai vai impactar em algumas outras áreas. Sim. Mas isso é um outro trabalho. Sim. Agora, o primeiro movimento das pessoas é esse, aceitar o pai. Aceitar, consentir. Então, o consentir, ele é um pouco mais profundo do que simplesmente aceitar. A sensação que tem é que se eu aceito, eu concordo. E o consentir não tem um concordar. Por exemplo, meu pai é um assassino e esse assassino me deu a vida. Então, eu separo o comportamento e aquilo que o meu pai fez, a ação, daquilo que foi o viés da minha vida. Então, eu me conecto com o pai que foi o viés da vida e não com o que o meu pai fez com a própria vida dele. Se eu tivesse discernimento de separar isso, eu consigo olhar para a humanidade dele e eu consigo também perceber que existe um pai e uma mãe atrás do meu pai, existe uma história que trouxe eles até aqui, existem violações nas histórias, na minha história, na sua história, na história do meu pai, na história do seu pai. Então, eu preciso ter consciência que o meu pai, ele não está sozinho no mundo. E se ele teve comportamentos, atitudes disfuncionais, se ele errou, se ele violentou, tem pai que faz coisas horrendas com o filho. Mas junto com esse pai também tem a humanidade dele e tem a própria história dele que conduziu ele até aqui. Não importa qual é o comportamento, se for, né, nada pode ser maior do que o viés da vida. E não é fácil trazer isso para dentro quando uma criança foi vítima de um pai totalmente violento ou abusador, né? Mas o movimento que traz nós para a vida é esse.
E também, de repente, dá para entender o seguinte, às vezes a pessoa, ela carrega toda essa mágoa, né? Os traumas e toda a violência, de tudo que aconteceu. Às vezes nem da violência, às vezes do próprio abandono. Só que, e aí carrega aquela mágoa, tal, eu nunca vou perdoar, eu não consigo lidar com isso. Tem que entender que, na verdade, não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com ela mesma, né? Quando ela consegue fazer esse movimento, é a vida dela que vai melhorar, né? É muita coisa que vai melhorar ali dentro. Bem importante isso, porque o que acontece? Quando eu me abro para isso e eu decido sobre a minha vida, eu vou fazer o movimento que eu preciso fazer. E esse movimento, ele não é externo, esse movimento é interno. Eu vou consentir os meus pais do jeito que eles são, ou especificamente o meu pai do jeito que ele é, internamente. Eu vou reverenciar a vida que veio dele para mim. E isso não significa que eu vou ter que achar que o meu pai agora é bonzinho, que eu vou ter que ir lá tomar chimarrão com ele, que eu vou ter que trazer ele para conviver com os meus filhos. Não. Então, se eu, adulta, tenho filhos e o meu pai foi disfuncional, vamos dizer que o meu pai me abusava quando eu era criança, então eu tenho que consentir o meu pai e eu tenho que conviver com ele e eu vou levar os meus filhos para ele ver? Tem que ter bom senso, porque se tem algo que motiva ele para esse abuso, não importa que tipo de abuso que seja, eu vou fazer o quê? Eu vou ter bom senso e vou proteger as crianças, mas eu vou dizer para elas, esse é o meu pai, esse é o avô de vocês. Eu não tenho que levar eles até, tudo é bom senso. Então, você não tem que aceitar o que ele fez, você não tem que julgar ou explicar o que ele fez, né? São movimentos distintos. É reconhecer quem ele é. Qual é a função desse homem na minha vida? Ele me deu a vida. Isso é mais importante. Então, precisa separar o tomar os pais, o consentir os pais, o incluir os pais, de ter que conviver com. Percebe? É muito mais interno do que externo. A gente sabe que esse é um movimento que é muito comum ser feito durante uma constelação, né? Até porque geralmente é algo que você leva já carregado de dor e tal, e ali é o momento para trabalhar isso. Se alguém que está nos assistindo e que de repente assim, poxa, eu podia fazer isso e teria uma vida diferente, a pessoa consegue fazer sozinha? Como é que ela poderia dar um primeiro passo para isso? Também sempre olhar para o contexto que a pessoa traz. Então todos que estão nos assistindo e falam, nossa, para você é fácil falar, o teu pai é funcional. Eu não vou... Parou? Eu não vou simplesmente falar, ó, a vida é assim e não importa o que aconteceu, você tem que tomar o seu pai. Dependendo do contexto, é muito difícil, tem um corpo de dor da pessoa que está atuando, tem uma dificuldade de olhar para os pais, não é fácil. E cada um tem o seu contexto pessoal. E quando a pessoa vem para a terapia, se é algo muito desafiador, muito dolorido, é preciso um período de tempo para conseguir sair daquele estado, recuperar um estado interno potente. E não é uma sessão de terapia, não é uma constelação que vai solucionar, mas precisa criar uma nova postura diante da vida, precisa querer sair desse contexto. E o primeiro movimento é procurar ajuda, né? Agora, se alguém que está ouvindo isso não tem tanta dificuldade com os pais, mas percebe que é difícil esse movimento de ir para a vida, de ser bem-sucedido, tá num negócio bacana, mas o resultado não vem, o que pode fazer para melhorar, para dar um upgrade assim, na empresa, na carreira, na vida? Então, precisa lembrar que a gratidão é a sintonia da prosperidade. Então, para aqueles que querem ser prósperos, precisam olhar para os pais e fazer uma reverência. O que é uma reverência? É um curvar-se, é ficar pequeno. Existe a lei da ordem, que impacta todos nós, impacta a vida de todo mundo, e o primeiro lugar que a gente experimenta essa ordem é na família de origem, em relação aos nossos pais. E o que a gente acaba fazendo? A gente cresce e se comporta como grande.
grandes diante da vida, mas diante dos nossos pais a gente precisa entender que nós somos menores, é preciso ter um desnível em relação aos nossos pais. E quando eu olho para minha mãe, eu vou fazer um exemplo aqui com você, eu olho para minha mãe e eu faço isso, e eu falo, muito obrigada, mãe, pela minha vida, muito obrigada, eu sou tão grata a você. Se eu fizer isso ao vivo, precisa estar bem organizado aqui, precisa ser verdade aqui, senão não vai funcionar. Mas antes de eu ir lá na casa da minha mãe e fazer isso para ela e dizer o tanto que eu sou grata pela vida, eu posso experimentar fazer isso fechando os meus olhos. Eu fecho os meus olhos, eu imagino a minha mãe na minha frente e eu faço esse movimento. E respira nesse movimento. E imagine você falando para sua mãe, muito obrigada. E você faz isso para sua mãe, que ela te trouxe para a vida, e na sequência você faz isso para o seu pai. Então, conexão com o pai. Imagine o seu pai na sua frente, curve o seu pescoço e diga para ele, muito obrigada, pai, muito obrigada pela minha vida. Você é o pai certo para mim. Ponto. Mas ele não é bem certo, porque se fosse certo ia ser assim, 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 assim. Não. Você é o certo para mim, ponto. Por quê? Vida, lembra lá. Eu só sou quem sou, né? Por conta dele. Se fosse outro pai, não ia ser diferente. E o mais legal, com os pais, nós aprendemos sobre o que fazer e sobre o que não fazer. Não significa que eu respeito o meu pai, eu tomo a vida e eu tenho que fazer as coisas erradas que ele fez. Eu posso aprender com ele o tempo todo, eu aprendo sobre o que fazer e sobre o que não fazer. E isso é uma questão de usar a inteligência. Né? Eu contei já aqui um dia que veio um senhor constelar, e um senhor de 60 e poucos anos, com muita tristeza, muita tristeza. E quando eu pedi para ele, né, você pode olhar para o seu pai e dizer obrigada pela vida, obrigada, pai, pela vida. E ele já tinha entendido. Eu falei, olha, do seu pai você teve a vida, você teve tudo do seu pai. Aí ele me olhou assim, eu falei, você pode olhar para ele e dizer obrigada por absolutamente tudo? Daí ele falou, acho que não, né? Porque ele foi muito sem vergonha. Né? Aí eu falei para ele, o senhor é bem sucedido no seu casamento? Daí ele falou, sim, a gente se dá bem, né? A gente sempre se deu bem. Daí eu falei, com quem o senhor aprendeu isso? Eu tive que aprender sozinho, né? Porque o meu pai era o maior sem vergonha com a minha mãe. Aí eu falei, com quem que você aprendeu mesmo? Sobre como tratar uma mulher? É claro que ele aprendeu com o pai. Uhum. Ele aprendeu sobre como não fazer. Então, se eu não vou fazer assim, eu vou fazer como para ser bom? Claro, ele já sabe o que não dá certo, né? Claro. E você percebe como é muito comum a gente falar tudo ao contrário? Exatamente. Tipo, meu pai não me ensinou nada. Ele me ensinou... Se eu fosse ter aprendido com meu pai, eu ia ser um vagabundo. Uhum. Né? Mentira! Claro. Você aprendeu tudo o que você é com seu pai. Se seu pai foi exigente, foi desafiador, não te deu as coisas, foi cruel, o que você fez com a vida? Assim, eu vou te mostrar como eu vou dar certo na vida. Com quem que você aprendeu a dar certo na vida? Com a experiência que você teve. Então existe um consentir que cada pai é o pai perfeito. Cada parte da nossa vida é a parte fundamental, é a história perfeita que nos trouxe até aqui. Se até agora você não fez nada, acorda para a vida e começa a fazer. Se nutra daquilo que te aconteceu e venha para a vida de uma forma pontual. Como nós fazemos para agradecer a vida? Nós não precisamos ir lá na casa dos nossos pais e falar muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Isso é um movimento interno. Como que os pais se certificam de que o filho é grato? Quando eles olham para um filho e vê um filho sendo bem-sucedido, a melhor forma, a maior compensação da vida, né? A melhor forma de a gente agradecer é sendo bem-sucedido, é amando a vida, é estando presente na vida. Tá, acordei, né? Obrigada, meu Deus, obrigada, pai e mãe, pela minha vida. E o que eu faço agora? Escolha o que você vai fazer a partir do momento presente. Agora, se eu acordo e falo assim, minha vida é uma desgraça, porque o meu pai e minha mãe,
e blá, 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 eu vou voltar pra cama, e você puxa a coberta e fica lá naquele Papel de escuro. vítima, né? Que a gente já falou aqui também. E assim, não significa também amar, né? Porque assim, é óbvio, né? Que é muito bom você ter um pai e uma mãe presente, que você vai Sim. amar e tal, que é um sentimento inexplicável até. Sim. Mas no caso, né, de uma relação que foi interrompida por qualquer motivo e que não existe esse sentimento, você não precisa amar. O movimento é diferente, né? Então, quando a gente olha para as leis sistêmicas e para esse, né, esse olhar sistêmico, esse olhar ampliado, a gente vai compreendendo que o respeito vem antes do amor, né? A partir do respeito, a partir desse curvar-se àquilo que é, do jeito que é um movimento respeitoso, e talvez depois desse movimento respeitoso o amor possa acontecer, né? E não tem como se obrigar a amar alguém que me magoou tanto, que me fez sofrer tanto. O amor não é essencial, o essencial é o respeito. E como o amor é essencial? Bert Hellinger fala muito que o movimento é um movimento de amor. Não é esse amor de estar presente, de carinho, de convívio. É olhar o amor por outra amplitude. Porque quando o pai tem um comportamento, uma reação disfuncional, ou um filho, ou qualquer pessoa, esse movimento, essa ação é conduzido por uma violação do passado. Então, se eu não estou aqui presente, se eu não estou conseguindo ser uma boa mãe para os meus filhos, eu nem tenho consciência disso, é porque o meu amor, esse amor mais profundo, esse amor, a gente chama amor do espírito, isso não tem a ver com espírito, tem a ver com esse clã familiar. O meu amor está olhando para alguém que foi violado lá atrás. Então, se a minha mãe perdeu a mãe dela quando era criança, bem pequena, e não teve a presença da mãe, foi criado meio que, né, um pouco por cada pessoa, ou não importa o que aconteceu com a mãe, perdeu a mãe dela. E agora eu não consigo estar presente para os meus filhos. Numa constelação pode ser que apareça que eu estou completamente vinculada com a dor da minha mãe a partir da perda da mãe dela. Então eu estou tão envolvida amorosamente com algo do passado que eu não consigo estar disponível para os meus filhos. Isso é inconsciente. Totalmente inconsciente. E assim também com os pais, tá? Eu ainda quero falar uma coisa importante, né, pensando nesse viés. Muitos adultos não conseguem estar bem conectados com a própria vida. Muitos adultos hoje em dia moram ainda com os pais, ou principalmente com a mãe. Muitos adultos dependem ainda da casa dos pais, do dinheiro da mãe, do dinheiro do pai. E o que falta para esse adulto que ainda está aqui no ninho, digamos, né? Falta tomar o pai. E por que essa criatura não consegue tomar o pai? Porque é muito, muito, muito comum, e quem tem filho sabe disso, é que nesse período de 2 a 5, 6, 7 anos, a mãe tem experimentado muita dificuldade, ainda mais se ela teve mais filhos, 1, 2, 3, 4 filhos, de dar conta da casa e sem o apoio do marido, sem o apoio que ela esperava que ele tivesse. Isso é muito comum, a coisa mais comum do mundo. E o que essa criançada vai ouvir? Vai ouvir reclamação em relação ao pai, ou vai sentir, vai experimentar a energia dessa expectativa não suprida da mãe, né? E a criança vai experimentar isso. E o seu pai não vem para casa nunca, o seu pai sai do trabalho e vai para o boteco, o seu pai dá mais valor nos amigos do que na família, porque o seu pai blá, 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 blá. Quem tem filho sabe do que eu tô falando, tá? E aí a criança cresce com aquele disquinho lá, né? Bem gravado lá no HD interno dela. Aí essa criatura cresce e ela fica um adulto, e esse adulto é motivado por aquele lamento da mãe ainda.
de que o homem não foi suficiente, de que o pai não foi suficiente. E ainda, além disso, a criatura ainda fica se responsabilizando pelo sucesso da mãe. E fica como se fosse algo necessário para a mãe poder sobreviver. Então ele não vai conseguir sair desse núcleo, ele vai sempre sentir culpa e vai querer voltar. Aí tem uma oportunidade de um trabalho super fantástico, mas ele tem que mudar de cidade. Não é mais aqui em Toledo, vai ser lá em Cascavel. Ai, não posso deixar minha mãe sozinha. Ou se auto-sabota, né? Vai. Até quero ir, mas não sabe por quê e dá errado. E nem, às vezes, nem percebe que só não está indo por causa dessa conexão com a falta que a mãe teve do pai. Aí você olha para a família, tá o pai, tá a mãe em casa, o casamento resistiu a tudo isso, e o pai e a mãe continuam na vida deles, e o filho fica nesse emaranhado e fica totalmente desvinculado da própria vida. Então, o que uma criatura precisa fazer? O que uma pessoa que está ouvindo isso e que se flagrou precisa fazer? Precisa olhar para o pai, mesmo que sozinho, conscientemente, aqui presente, feche os olhos, imagine o seu pai na sua frente, imagine a sua mãe na sua frente e faça uma reverência, feche os seus olhos, faça uma reverência e diga: pai, obrigado. Agora eu entendo, você é fundamental para a minha vida e você é o pai certo para mim. Mãe, obrigada por ter escolhido esse homem para ser o meu pai. Se vocês quiserem fazer um movimento do Dia dos Pais, vão até a casa de vocês, olhem bem nos olhos da mãe, não importa se a mãe está brava com o pai ou não. Olhe bem nos olhos da mãe e diga: mãe, obrigada por você ter escolhido ele como meu pai. Pai, obrigada pela vida. Faça isso. Ponto, não precisa falar mais nada. Diga para a mãe: obrigada por ter escolhido meu pai, e olhe para o pai e diga: pai, obrigada. E se a mãe ficar desconfortável, você diz: por favor, mãe, por favor, ele é o meu pai. E agora eu deixo com vocês aquilo que aconteceu entre vocês, e eu só fico com a vida, com respeito e com gratidão. Isso é o mais importante, né? Quem experimentar isso, quem tiver coragem de experimentar isso, vai ter surpresas nos próximos dias. E se você quiser fazer isso hoje mesmo, não precisa esperar até domingo. E pode fazer sozinho também. Faça isso sozinho, com o teu pensamento, com o teu sentimento. Você vai ter surpresas. Você vai deixa vir, né? Vai deixa ter vir, surpresa. né? Não faça isso para... eu vou fazer isso, daí o dinheiro vai fluir na minha vida. Faça isso para se conectar com o essencial. Faça isso por você mesmo. Faça isso para você se pacificar. Porque é isso que pacifica a vida da gente. É fazer esse movimento de ser grato. E importantíssimo, o filho vai para o pai pelas mãos da mãe. E se a mãe não concorda com o comportamento do pai, se a mãe não aprova o pai, o filho precisa ter a coragem de olhar para a mãe e dizer: mãe, eu respeito você e eu respeito a sua dor, mas só ele é o meu pai e eu preciso da força do meu pai. Por favor, permita que eu vá até o meu pai. Não tem mãe que não vai abençoar o filho para ir até o pai, mas o filho precisa informar isso, porque até agora se isso faz sentido, né? Até agora esse filho ficou vinculado com a mãe. Então precisa, pelo conhecimento, romper isso. E não é se separar da mãe, é separar daquilo que limita, né? E se conectar com aquilo que é a força da mãe e do pai. E é bem provável que a mãe vai deixar o filho ir para o pai. É a coisa mais linda do mundo. Ver esse movimento, Sim. né? A gente está falando bastante da nossa conexão com o pai, né? Da conexão da pessoa com o pai. E quem é pai, né? Que tem seu filho e tal, e de repente fala assim: nossa, mas como é que eu poderia, né? De repente, tem sempre aquela dúvida, né? O filho não vem com manual. Filho não vem com manual, né? Como é que eu vou ser um bom pai? Eu dou tudo, não dou, sou rígido, né? Sim. O que um pai pode fazer para minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos na vida de um filho? Primeira coisa que um homem precisa fazer, ou uma mulher, vamos falar do pai como pai. O pai, se eu sou um homem e tenho um filho e eu quero estar presente para esse filho, eu preciso fazer a minha tarefa com o meu próprio pai.
Não tem como eu entender tudo isso e falar, eu entendi e agora eu vou fazer de tudo para ser um bom pai para o meu filho, mesmo que o meu pai não foi. Sem chance. O primeiro movimento, a primeira coisa a fazer é se voltar para o seu próprio pai. E talvez você imagine o seu pai, o seu avô, pai do seu pai, o seu avô, pai da sua mãe, e olhe para todos os homens da família. E de novo, sem distinções. Nossa, mas o pai da minha mãe não prestava, mas o avô do meu pai também não prestava. Como eu vou colocar todos eles no meu coração? Já misturou as coisas, né? É outra coisa, ampliar o olhar, tirar os comportamentos, tirar aquilo que não é vida, né? Porque a vida é maior do que isso. Então eu consigo me conectar com o masculino da minha família e eu não tenho mais nenhum esforço para lidar com os meus filhos. Eu vou conseguir lidar com os desafios, com as birras, com qualquer coisa que acontecer daqui para frente com maestria. Porque eu tenho força, eu estou conectado, eu começo a ter um traquejo na vida quando eu tenho essa conexão. Percebe? Não tem esforço. Então, o que eu posso fazer para ter uma experiência melhor com os meus filhos? Me conectar com os meus pais. Me conectar com a vida, com respeito, com gratidão. E ser verdadeiro com os meus filhos. Então, vamos voltar na minha amiga que os pais abandonaram ela. Ela deve estar assistindo. Saber disso. Sim, devem saber, porque essa clareza vai desprender eles da necessidade de se posicionar como pai e mãe dessa mãe que perdeu. Então eu libero o meu filho para a vida dele quando eu falo a verdade sobre a minha história. Porque qual que é a tendência? Eu não conto, isso é um segredo. O filho vai se posicionar onde está faltando. Vai se posicionar onde está o buraco. E diferente, se eu falar a verdade, sim, filho, essa é a minha história. E isso me trouxe uma experiência desafiadora, mas isso me fortalece, porque hoje eu sou quem eu sou por causa da minha história. E você pode fazer bom uso dessa história também. E a criatura vai para a vida também. Percebe como é um movimento simples? Para trás e para frente, para trás e para frente. E aí tem a mãe, tá? Porque para o filho tomar o pai, como eu disse antes, é muito mais fácil se a mãe apoiar esse movimento do filho tomar o pai. Então, para as mães agora, por favor, validem o pai do filho. Não pelo comportamento, se o pai não tem um comportamento adequado ou se ele nunca foi presente, mas como o homem que é o responsável junto com você pela vida dessa criança. E então o seu filho vai começar a se sentir inteiro. Quando eu violo o meu marido ou quando eu violo o pai do meu filho, essa criança, esse adolescente, esse adulto vai estar pela metade, vai estar enfraquecido, né? Imagina uma planta, você pega uma árvore e corta metade dela e deixa só a metade na raiz. Ela vai conseguir sobreviver, mas o que vai acontecer? Ela vai perder a potência e ela vai ter que se esforçar muito para se manter na vida de uma forma com 50% menos de possibilidades, né? Ela pode se desenvolver, ela pode dar frutos, ela pode ter um tanto de sucesso? Pode, mas vai ser sempre metade da condição. E sempre mais difícil, né? Sempre mais difícil. Então, a gente sabe que isso não é fácil, até porque existem vários fatores, né? Muitas existem histórias muitas pessoais. Histórias, mas também existe jeito, né? O importante é as pessoas saberem que existem fórmulas, né? Além da constelação, que não é mágica, mas que ajuda muito. Sim. Existe também o curso que você dá sobre postura sistêmica, que também ajuda bastante. Sim, inclusive eu recebi uma mensagem de uma pessoa que participou de uma das turmas e ela disse, eu fiquei tão emocionada porque ela falou assim, a minha vida mudou, eu consigo ir
para os meus pais, eu consigo conviver com os meus pais. Eu não conseguia. Se eu pensasse em ir para a casa dos meus pais no domingo, eu já ficava nervosa, ficava desconfortável. Hoje eu consigo conviver com os meus pais e eles não mudaram. Quem mudou fui eu. Então, o curso de postura sistêmica, a gente aprende, claro, os conceitos básicos, a filosofia que embasa as constelações, para que nós possamos ter um novo comportamento nas nossas relações para ter outros resultados. E os resultados são de potência, porque a gente encontra o próprio lugar, é maravilhoso. No curso de postura sistêmica tem muitas atividades, muitos exercícios em que eu conduzo para cada um encontrar o próprio lugar e começar a funcionar a partir do próprio lugar, principalmente em relação à família de origem, onde o primeiro momento em que a gente ocupa um lugar na família de origem. Se a gente consegue harmonizar esse primeiro momento de pertencimento e de ordem, o resto da vida, o movimento se desdobra em todos os outros setores. É mágico, isso é mágico, porque é um movimento que acontece sem esforço. O esforço está em compreender e encontrar o próprio lugar. E se permitir, né? Sim, e muitas vezes assim, você querer isso. Querer isso. É decidir. Então, para quem tem interesse de conhecer mais sobre tudo isso, quem tem interesse de experimentar essa vida um tanto mais estável, sentindo o pé mais firme, venha para o curso de postura sistêmica. São 10 dias de conhecimento. Eu tenho um grupo fechado pelo WhatsApp, eu ofereço áudios com a parte teórica, vídeos também com a parte teórica, atividades em que você vai ter a possibilidade de encontrar o seu próprio lugar. E cada dia tem uma meditação, que essa meditação ela é sempre em relação ao assunto. Então, quando eu falo para vocês, fechem os olhos e imaginem o pai e a mãe, ou pensem no pai e na mãe e façam uma reverência, isso já é um movimento meditativo em relação a uma cura, em relação a esse movimento de respeito, de curvar-se àquilo que eu sou. Eu sou os meus pais, então eu posso permitir que eles venham em mim. Então, na meditação diária que tem no curso, é muito incrível o que acontece. Para quem se permite ouvir e deixar-se conduzir, vai se conectar e vai experimentar algo totalmente novo. É isso que as pessoas estão trazendo para mim como resultado desse curso. E é isso que me motiva a fazer mais uma turma e continuar. Tem turma abrindo agora, né? Sim, dia 19, agora de agosto, inicia um novo grupo. É o 4º grupo já da postura sistêmica desse ano. E eu convido vocês para saberem mais, para conhecer. Podem acessar o meu Facebook, pode acessar o Instagram, ou pode mandar o contato que eu adiciono num dos grupos que nós temos no WhatsApp, onde a gente informa o que acontece aqui, informa sobre o curso. Vocês podem solicitar o link de inscrição também. Podem deixar o recado nos próprios vídeos, né? Que a gente entra em contato também. Uhum. Só para finalizar, tem uma pessoa que fez uma pergunta lá no Instagram, na publicação, e eu acabei esquecendo, não sei, dá tempo ainda? Sim? Uma pessoa perguntou como tomar os pais, mesmo que... Como lidar com essa conexão com o pai quando o pai já morreu há muito tempo. Então, como lidar com a morte, como lidar quando um dos pais está faltando, no caso o pai, né? Então, é bem desafiador isso para qualquer pessoa que já perdeu alguém querido, é desafiador lidar com a morte, mas a única forma de a gente se fortalecer apesar da morte é experimentar a verdade. Qual é a verdade? Esse pai morreu. Então, na constelação, a gente orienta a pessoa a olhar para a morte, a olhar para aquilo que é o destino daquele pai, né? E o que vem junto com a morte? Vem um não concordar, eu não concordo, eu não aceito. E isso me
me deixa paralisada exatamente naquele momento. E aí eu fico na vida, mas a minha alma está conectada com a morte. Então eu não fico 100% na vida. A minha alma está lá conectada com não consentir a morte. E eu vou ficar sempre nesse movimento entre a vida e a morte. E quem não consente a morte, né, independente de como ela aconteceu, vai ter uma tendência a morrer também, a seguir aquele que morreu. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. E quando um filho vê um dos pais vinculado com a morte dos próprios pais, a criança vai querer salvar o pai ou vai querer salvar a mãe e vai buscar a morte também. Então a criança diz: antes eu do que você. Uhum. Então, dependendo da idade, eu não sei qual idade que a pessoa que fez a pergunta tem, ela pode estar muito vinculada com o sofrimento da mãe por ter perdido o marido ou pelo próprio sentimento de ter perdido o pai. É possível o filho culpar o pai por ter morrido? Sim, sim. Além de tristeza, tem raiva, tem ódio. Então, às vezes, um adolescente, uma pessoa adulta que tem muita raiva e não sabe, meu Deus, eu sinto raiva, eu não sei de onde que é, pode estar vinculado a uma perda. Porque tem raiva da ausência, tem raiva por o pai ter ido, tem raiva por ter deixado essa doença acontecer, por exemplo. Né? Por ter me abandonado. Por ter abandonado. Então, cria uma raiva junto. O que cura, né? Se você quiser, né, participar de uma constelação, você vai entender melhor o que acontece mesmo no movimento. O que cura é olhar para a morte de uma maneira corajosa. Olhar, experimentar a dor que é a separação, vivenciar a dor, vivenciar a fragilidade que vem com a dor, vivenciar o luto por algum tempo e então seguir a vida. Quando a gente consegue fazer o percurso, olhar, sentir, se deixar vulnerável em relação à dor que é, vivenciar o luto e depois começa a vir uma força de vida novamente. Se a gente não consente, que é a primeira parte, se a gente não olha para essa verdade, a gente não consegue viver bem. Parece bem difícil, né? Tudo isso que você descreveu, assim, dá até medo, vamos dizer. Só que é um movimento necessário, porque necessário, totalmente necessário. Senão o teu destino vai ser vinculado com a morte, vai ser triste. E muitas vezes nós sentimos culpa por estarmos vivos quando alguém tão querido está morto. Percebe? Tudo inconsciente, é muito inconsciente esse movimento. Eu fico vinculada lá com aquela morte, eu vou ficar sempre limitada em relação à minha própria vida. Não adianta você acreditar que isso vai terminar em você. Não vai. Se você tiver filhos, vai ficar vibrando essa informação nos filhos, nos netos. E se você não tem filhos, se você for jovem e ficar, né, muito vinculado com essa dor da morte, a vida não vai fazer sentido. E se a gente imaginar um pai, né, que se foi, se o pai tivesse olhando para um filho que está sofrendo pela morte dele, como que esse pai se sentiria? Né? O pai vai dizer: filho, por favor, vá para a vida, por favor, viva a vida enquanto você tem a vida. Como é que você honra esse pai? Vivendo a sua vida, né? A sua vida. Então, uma boa maneira é se curvar ao destino do pai, né? Deixar a dor que isso vai trazer, vir mesmo, experimentar essa dor e logo depois você vai sentir um alívio. Mas não pode ter medo. E se precisar de ajuda para fazer isso, procure ajuda, procure um profissional que você confie. Se quiser vir até aqui, é óbvio que eu vou ficar feliz em poder contribuir, mas encontre alguém que possa te ajudar a fazer esse percurso. Não fique experimentando uma vida limitada por falta de coragem de ir, ou vai ser humilhante para mim fazer isso, ou eu vou ter que aceitar a morte do meu pai, daí eu não vou mais amar ele. Não. O amor se mostra na vida, o amor se mostra na apreciação da vida.
E aí os pais falam: ai, que alívio, valeu a pena tudo, porque o meu filho está experimentando a vida e eu sou grato por isso, valeu a pena. Essa é a informação do pai para o filho. Acho que é isso, né? Gente, então, feliz Dia dos Pais para todo mundo. Se precisarem de ajuda, já sabem aonde encontrar. E se também quiserem, de repente, né, não tem problema com o pai, problema com a mãe, tá tudo bem e tal, mas querem saber mais sobre constelação, tem constelações todas as semanas, né? Hoje, inclusive, participar. Hoje, inclusive, às 19h30, tem constelação aqui em grupo, aqui na Grato. Pode assistir, não precisa constelar, não precisa falar nada da sua vida, né? Pode vir só conhecer, só participar. É um primeiro passo. E se tiver dúvidas também, pode entrar em contato conosco. Pode entrar em contato, sim. E quem quiser saber da constelação e ouviu falar e não sabe bem como venha assistir, venha experimentar primeiro antes de concluir sobre. Semana passada uma pessoa veio num grupo e falou assim: nossa, eu fui na igreja ontem no meu grupo de oração e uma pessoa detonou a constelação, meu Deus, eu fiquei me sentindo tão mal. Então é bem provável que quem tem ainda esse tipo de objeção para a constelação não conhece o que é. Então, antes de você realmente... tá tocando de novo o celular. Antes de você realmente tirar as suas próprias conclusões, venha conhecer, né? É um ambiente seguro, não tem a ver com nenhum tipo de religião, nem espiritismo, nem catolicismo, nem nada. Todas as pessoas podem conhecer, e isso não vai influenciar na religiosidade, na espiritualidade de ninguém. Vai influenciar numa pacificação interna e vai te deixar mais disponível para qualquer outro contexto da sua vida. Muito obrigada, Graciele. Até semana que vem. Obrigada, quarta-feira, às 11 horas, a todos. Gente. Um beijo e a gente se vê.